Sabe aquele velho ditado muito antigo que diz o seguinte: uma mentira contada muitas vezes acaba virando uma verdade. Não teria frase melhor para descrever o vídeo de hoje, galera. Sim, hoje eu irei refutar completamente desde o argumento mais fraco, tipo GT não existe, o Super Saiyajin 4 foi feito por fãs, até o argumento do hater mais forte de Dragon Ball GT. Bom, essa polêmica toda obviamente começou com a ascensão da internet, e com os fãs de Dragon Ball, consequentemente, podendo interagir mais e obter mais informações sobre os bastidores das produções. Porque, para início de conversa, antes dessa terminologia, que inclusive é criação de fã, não sendo nem algo oficial existir, não existia nem hipótese de alguém achar ou considerar que Dragon Ball GT não seria uma continuação legítima de Dragon Ball Z. Porque inclusive as propagandas da TV japonesa Fuji TV após a exibição do episódio final de Dragon Ball Z em 31 de janeiro de 96, começaram um marketing efusivo para o início da então nova animação, e eles tratavam literalmente Dragon Ball GT como o próximo episódio, ou seja, como a continuação, assim como acontecia em cada saga ou episódio de Dragon Ball Z que se encerrava com a narração do Goku fazendo a introdução do próximo. Essa frase, inclusive, do Goku, que é icônica aí nas narrações, está até no título original do primeiro episódio de Dragon Ball GT, que se iniciaria em 7 de fevereiro daquele mesmo mês e ano. Porém, com os anos se passando e com o fim do anime, como eu vinha dizendo, os fãs ocidentais começaram a ter mais acesso às informações, em especial as entrevistas e declarações do Akira Toriyama. E uma específica declaração que o Akira fez em junho de 2005 é a mais usada por aqueles que querem provar a suposta invalidade do GT. Entretanto, o interessante é que apenas essa fala é divulgada como se tivesse sido a única do autor sobre a validade do GT. Por que será, né? Eu vos digo, porque outras declarações como as que eu vou te mostrar em breve não são convenientes para aqueles que desgostam do GT. Existe, por exemplo, uma entrevista muito interessante e pouco divulgada, que é entre Akira e o chefe de design dos personagens do Dragon Ball GT, Katsuyoshi Nakatsuru, em que os dois não só demonstram como o GT é válido, como inclusive por esta validade ele influenciou o fato da próxima animação, no caso que viria a ser o Dragon Ball Super, não se passar após o fim do Z. Em 2003, Akira Toriyama recebeu em sua casa Nakatsuru e um jornalista para conceder uma entrevista para um novo guia produzido pela Jump Comics. O seguinte foi perguntado para Akira: com o novo guia, a série estará conquistando novos fãs, e sendo fãs, acho que eles provavelmente vão querer ver alguns novos animes de Dragon Ball Z. Que tal, sensei, por que não fazer um novo trabalho de animação uma vez por ano ou mais? Toriyama respondeu: eu gostaria de ver isso. Já Nakatsuru disse: mas no capítulo final Goku está ficando bem velho, e o que acontece com ele depois já foi abordado no anime original Dragon Ball GT. Ainda assim, Goku é o personagem principal. Se você for fazer uma nova história sem nenhuma dificuldade, terá que voltar um pouco antes no tempo e contar uma história de algum lugar do passado ou algo assim. Toriyama respondeu: eu concordo. Em vez de continuar estranhamente no futuro ou cavar mais fundo, prefiro desenvolver algo como um episódio separado, voltando no tempo para dizer: houve tal e tal história envolvendo tal e tal e um oponente. Tipo, não estava nos quadrinhos, mas esse tipo de coisa também aconteceu. Acho que provavelmente seria melhor. E, meus amigos, o que podemos concluir disso daqui? Em especial a frase do Akira dizendo que queria produzir no futuro um episódio separado, voltando no tempo para dizer: houve tal história envolvendo tal oponente, em que não estava nos quadrinhos. Bom, isso é igual a Dragon Ball Super, ou a outras produções que o próprio Akira acabou fazendo, Dragon Ball Minus, o especial do Jaco. Ele voltou no tempo para explicar coisas que não tinham sido explicadas, que não estavam nos quadrinhos, no caso, aqui a tradução se refere ao mangá, e fez. Por quê? Porque ele não queria dar continuidade a algo que já existia, que o Nakatsuru mencionou aqui. O Dragon Ball GT já abordou isso. E o que o Akira diz? Eu concordo.
E as consequências, como eu vim falando, não foram só no Dragon Ball Super. Hoje o anime que nós vamos ver ser produzidos aí com confirmação, com ano de lançamento confirmado, é o Dragon Ball Daima, que faz o quê? A mesma coisa que o Super fez. Voltou no tempo para contar uma história. Vocês podem ver uma continuidade nas ações aí da Toei e, claro, anteriormente do Akira enquanto estava vivo. Eles não queriam passar do final do Z porque o GT já havia abordado. O GT é válido. Ah, mas eu tenho certeza que vai vir alguém nos comentários e dizer: ah, mas o Super não se encaixa com o GT, inclusive vai passar o final do Z agora no mangá e deletar o GT de vez. Entenda uma coisa, as obras e os universos em Dragon Ball podem coexistir. Podem, por exemplo, acontecer ou existir em DBS eventos que contradigam o GT. Mas como o Toriyama denotou ao concordar com a afirmação do Nakatsuru, GT ainda assim seria a continuação do anime original de Dragon Ball Z, mesmo com todo esse plano que o Akira já tinha em 2003 em mente para outras de suas obras, incluindo DBS. Tanto que nessa declaração ele faz questão de enfatizar isso, que haveriam coisas que iriam contradizer a obra original, e nessa entrevista o Dragon Ball GT está incluso como obra original pelo Nakatsuru e pelo Toriyama ao concordar com ele. Entretanto, eu não vou fugir da declaração posterior do Akira feita em 2005 e muito colocada pelos haters do GT, em que ele diz com suas próprias palavras que GT é uma história paralela. Mas o que erroneamente é pego disso é que o fato dele citar GT como uma história paralela nada tem a ver com GT não ser válido ou não ser, entre aspas, canon. Um grande exemplo é o futuro do Trunks. Ele é uma história paralela, mas nem por isso deixa de ser canon. Além disso, side story, que é a palavra aí que ele usou em japonês, que em português significa história paralela, significa ter uma perspectiva diferente de narrativa. E para o GT ter uma perspectiva diferente da narrativa, ele tem que estar inserido na narrativa, então teria que ser canônico. Tanto que num evento da Shueisha de 2017, eles fizeram a exposição da linha do tempo oficial de Dragon Ball, e mesmo com o Super já existindo, estava lá o GT, assim como também está o GT no site oficial de Dragon Ball, como óbvia continuação do Z. Mas eu sei que vai precisar de mais provas para aqueles que não conseguem, admitir o evidente. Por exemplo, o próprio roteirista do Dragon Ball Z, Takao Koyama, foi perguntado sobre isso. Perguntaram para ele: olá, senhor Takao Koyama, Dragon Ball GT é a oficial sequência de Dragon Ball Z? Obrigado por responder. E o que ele respondeu? Of course, claro, evidente. Aqui até você pode ver a fotinha que o cara fez montagem dos fãs e haters, no caso do GT, espantados, Eu lembro que fez um barulho mesmo esse tweet na época. E não foi, nem parou por aí não. Teve outro usuário que foi lá e respondeu a ele, dizendo GT é a continuação canônica de Dragon Ball Z. Usou até o termo canônica. Aí o que ele fez? Ele curtiu. Então temos aí a curtida do roteirista do Dragon Ball Z, do anime de Dragon Ball Z também, é isso daí. Resumo da ópera. Temos 4 fontes oficiais que ou declararam explicitamente ou implicitamente que o GT é canon, para não citar o Akira aqui, porque eu sei que se eu citar, vão dizer que eu estou colocando palavra na boca dele, mas vocês viram que ele concordou com o Nakatsuru. Mas tudo bem, vou deixar o Akira de fora, vou citar só 4 aqui que tivemos nesse vídeo que eu comentei. Toei, obviamente, do início do vídeo, foi quem fez todo o lobby para o GT existir quando nenhum Akira queria. Shueisha, como eu coloquei, site oficial e até roteirista do Dragon Ball Z. Mas quem vai te dizer que o Dragon Ball GT não é canon? Ah, vai ser aquele usuário do Twitter, Facebook, YouTube, @Zezinho da Esquina 3562, que vai te dizer que o Akira não participou, que é uma outra grande mentira, que o GT não existe e que o Super Saiyajin 4 foi feito por fãs. Ah, tinha até esquecido que eu falei no início que eu ia rebater o hater mais forte e o hater também mais fraco do GT, Então vamos aos haters mais fracos, O que eles falam? Bom, alguns comentários aqui, vou botar aqui na tela que já apareceram para mim em vários anos aqui de canal. Por exemplo, o Super Saiyajin 4 é feito por fãs, a Akira não participou do GT, então o GT não vale. Eu pensei que não precisaria falar disso, mas já que eu falei no início, vamos falar. Para começo de conversa, Akira participou de Dragon Ball GT
Sim, ele não só criou o nome Dragon Ball GT, como também os designs dos personagens iniciais, incluindo aí o Vegeta de bigode inclusive, o robozinho Gil, como também o visual de alguns planetas, e até tem um fato interessante e uma novidade ainda da participação do Akira que saiu recentemente, assim dizendo. Em 2005, foi revelado pelo Kozo Morishita que a staff da Toei entregou alguns arquivos ao Toriyama contendo o pilote dos primeiros episódios da obra e o mesmo os analisou e aprovou. Logo, ele estava sim envolvido em algum nível com o pilote do começo do GT. E se tem gente que reclama aí, ó, da saga inicial do GT, pois é, até o próprio Akira Toriyama aprovou. Então, mais uma mentira deslavada sendo destruída aqui nesse vídeo. Ainda assim, mesmo com todos os argumentos e provas desse vídeo, eu tenho certeza que ainda vai ter gente comentando essa verdadeira mentira sobre o GT não ser válido ou, entre aspas, não ser canon. Vai dizer qualquer justificativa possível para poder defender seu argumento, porque afinal o que vale é o que eu quero que vale, não o que realmente vale, não aquilo tudo que aconteceu em 96, a transição do final do Dragon Ball Z para o Dragon Ball GT com anúncios, dizendo a continuação é Dragon Ball GT, o próximo episódio é as esferas se corromperam. Não, tudo isso é loucura, foi um acesso de loucura dos japoneses. Nós todos, depois de 20 anos vendo informações, guias, Daizenshus, entrevistas do Toriyama, descobrimos Dragon Ball GT não existe. Mas enfim, vou terminando por aqui porque eu tô ficando maluco mesmo de tanto falar essas maluquices que esses caras falam. É muita doideira. Super Saiyajin 4, eu que eu vi que Super Saiyajin 4 é feito por fã, GT foi feito por fã, é muita loucura, acaba a gente vai ficando meio louco. Então vou terminando por aqui, se inscreva se você não é inscrito. Se você nunca ligou pra essa porcaria do que é canon ou não canon, deixa aquele comentário aqui, Dragon Ball GT para sempre. E vejo vocês no próximo vídeo de Dragon Ball.